Nessa aula, eu tenho um compromisso de falar sobre a sua importância. Pode ser que você hoje ache que não tem tanto valor assim o que você faz, mas eu quero te garantir que se você trabalha num consultório médico, se você está ali recepcionando os pacientes, fazendo atendimento telefônico, por mais simples, por mais repetitivo que isso possa parecer para você, eu quero, com esse bate-papo de hoje, né, te mostrar o quanto é importante o que você faz. E eu acredito, né, que quando a gente entende a nossa importância, a gente faz com mais amor, a gente faz com mais empenho e tudo, né, fica melhor. Bom, você faz parte de uma equipe. Você, quando está, como eu disse, né, atendendo o telefone, recepcionando o paciente, marcando a consulta, retorno, isso não é só fazer essas atividades. Isso é um ponto de toda a jornada que o paciente percorre. Eu costumo dizer que a secretária, ela faz pelo menos 3 contatos com o paciente antes que ele fique frente a frente com nós médicos. Por quê? O paciente pode ligar, o paciente pode mandar um zap e você vai inicialmente fazer esse contato com o paciente. Vamos dizer que nesse primeiro contato ele agendou a consulta, enfim. Então foi o primeiro contato. Tem vezes que esse primeiro demora, né? Se desdobra em vários outros até que finalmente o paciente marque. Mas eu tô falando pelo menos 3, que seria o agendamento, o momento de confirmação dessa consulta, que você vai ali abordar o paciente. E a terceira coisa, né? O terceiro momento é quando o paciente chega no consultório. Então, olha como que você, né, é a cara dessa equipe em vários momentos. Quando o paciente é um paciente antigo, ele tolera algum problema de comunicação que tenha havido, porque ele já teve, né, a experiência de estar no espaço de vocês, conhece como vocês trabalham. Só que se a gente está falando de um paciente de primeira vez, qualquer mínimo problema de comunicação, de passagem de informações, ou de um atendimento mais ríspido, mais seco, que a pessoa do outro lado tem interpretado, né, como ruim, essa pessoa interrompe essa jornada e acaba não se tornando paciente da tua equipe. Então, você tem um papel importantíssimo em estar transmitindo a todo momento as características da tua equipe. Eu sei que para você pode ficar cansativo, né? Nossa, são 5 dias na semana, 6, não sei como é a tua escala de trabalho. Poxa, tendo dezenas de pacientes por dia. Só que olha pelo outro cenário do paciente. O paciente, ele é um só. Ele não entrou em contato com 30 clínicas naquele dia, sendo vocês apenas mais uma clínica. Não. Ele entrou em contato com vocês. E ele também tem que ser visto dessa forma única. Então, a cada ligação que você vai atender, a cada mensagem que você vai responder, zera na sua cabeça que, para esse paciente, eu tenho que proporcionar uma experiência única. Então, você não é só uma figura que está ali para replicar o que foi orientado, não. O seu papel pode impactar positivamente ou negativamente na experiência desse paciente, ao ponto dele desistir de ir até vocês e ao ponto de fazer, né, nossa, uma tão boa impressão que o paciente já entende que o serviço de vocês é diferenciado. Então, a sua importância, né, ela passa por oferecer esse serviço de alta excelência. A equipe tem que estar toda preocupada com isso, não só o médico. É muito comum hoje, né, nós médicos estarmos preocupados com isso, um atendimento diferenciado, olho no olho com o paciente, uma empatia, uma duração de consulta que permite o paciente falar, tal. Mas não adianta nada o médico ser muito bom, tecnicamente resolutivo, se a equipe não trabalha nesse mesmo formato. Então, você faz parte de uma equipe que tem como alvo a excelência e você é o cartão de visita dessa equipe. Porque, como eu disse, o paciente vai ter vários contatos contigo até que ele, de fato, né, seja atendido, sofra ali o impacto do problema dele ter sido resolvido, a dor dele ter sido diminuída. Então, quando você toma, né, noção disso, você começa a entender que o seu trabalho tem um propósito, que o seu trabalho tem uma importância muito grande para esse todo que acontece, que no fundo é o quê? É levar o bem para o paciente. Quando toda a equipe trabalha com harmonia, com felicidade, com disposição, entendendo que cada paciente é único, nós, né, como equipe, a gente se beneficia, porque é maravilhoso viver numa rotina, né, que tem essa leveza, mas o paciente se beneficia muito de estar ali inserido, né, nessa equipe que se preocupa com a leveza do lugar, com a qualidade das informações que são passadas. Eu gosto sempre, né, de começar esse treinamento, né, do secretariado, nota 10, falando sobre a importância da secretária, do secretário, da equipe como um todo, porque eu acredito verdadeiramente que quando a gente entende que a gente não está ali, né, só para cumprir tabela, só para cumprir horário, não. A gente pode, cada um de nós dessa equipe, impactar positivamente a vida do paciente. Então, você que está na recepção, está ali na sala de espera, você ouve muita coisa, tem vezes que ouve muito paciente reclamando, isso é péssimo, né? A gente não gosta de ficar ouvindo reclamação, mas está atrasado, ele reclama e tal. Mas tem pacientes que usam a recepção para desabafar. E você pode ter um ouvido amigo naquele momento. Você pode, né, se colocar para ouvir esse paciente. E com essa escuta, caramba, você já tornou o atendimento de vocês diferenciado. Então, procure, né, ao longo dos dias, fazer melhor o que você vem fazendo. Tenta sair do piloto automático e observar
O que que eu poderia fazer melhor hoje? Como é que foi minha jornada de trabalho? Teve algum paciente que eu poderia ter impactado, de forma melhor na vida dele, na experiência que ele veio buscar com a gente? Traz para si essa responsabilidade de uma parte da experiência do paciente estar sim nas suas mãos, tá? Aí algumas questões que já surgiram, né? Claro, e se eu não tiver no meu emprego dos sonhos? Isso é muito comum. A pessoa, de repente, tem um alvo, ou está fazendo uma faculdade, usa, né, aquele consultório, aquele trabalho para ser mesmo, né, a escada para que ele percorra e chegue no objetivo dele. Ou então, poxa, por falta de condição de baixa, né, de oferta na minha área, eu acabei, né, me realocando. Pô, mas eu não estou no meu emprego dos sonhos. E eu bato sempre na tecla que se você lida com o público e os pacientes, né, se encaixam nisso, você está tendo a oportunidade diariamente de mostrar o seu trabalho para dezenas de pacientes, de pessoas. Então, você pode não estar trabalhando no seu, nossa, trabalho dos sonhos. Mas se você faz isso muito bem feito, você é reconhecido pelas pessoas. Quem te garante que você não vai atender um empresário, uma comerciante, enfim, alguém que tem um cargo de liderança, de gerência, de algum cargo que você se interessaria? De repente, essa pessoa, em algum momento, gente, não duvide que isso aconteça. Isso acontece muito. Eu não acho, nem incentivo, né, que você esteja onde você está procurando ali um outro lugar. Se você realmente não gosta do que você faz, que você tem ali, né, maturidade mesmo para sair do trabalho. Eu não estou falando aqui para quem odeia o que faz, não. É para aquele profissional que, poxa, não está realmente no seu emprego sonhado a vida toda, mas você está tendo a oportunidade de mostrar que você é uma pessoa de confiança, uma pessoa moralmente, né, confiável. Caramba, isso tem um valor incrível. Inclusive, quando você quiser sair desse lugar e ir para um outro, surgir uma nova oportunidade, a jornada que você tiver feito no teu atual trabalho pode impactar muito na tua futura contratação. Hoje em dia as pessoas se ligam, você sabia disso? Fulano, quero uma referência profissional, quero o contato do seu antigo chefe. Fulano, como é que era, né, a Mariazinha trabalhando aí? Ela era confiável, ela era pontual, ela era, né, comprometida, ela fazia mais do que era esperado dela. Como é que era? Então, como você se comporta hoje pode sim abrir portas para você lá no futuro, tá? Tanto por esse contato que o teu futuro patrão possa fazer com o teu atual, quanto pelas experiências, né, que esses pacientes vão tendo ao encontrar com você, o quanto você facilita a vida desses pacientes, proporciona momentos agradáveis ali na recepção, nos contatos que você faz. Caramba, você pode ser alvo de uma proposta de trabalho simplesmente por trabalhar bem, tá? Uma outra coisa que eu já ouvi muito: "Claro, se eu não for reconhecida pelo meu chefe", isso também acontece, né, e é tão bom a gente ser reconhecido, ouvir um obrigado, nossa, né, ouvir que a gente fez diferença naquele mês, para aquele resultado, para aquela conquista. Só que nem todos os chefes têm essa postura, né, de trazer esse feedback para o funcionário. Se isso for algo muito importante para você, conversa com teu chefe. Eu acredito muito, na verdade, no poder da conversa. Então, se para você isso é muito importante, aconteceu alguma situação que você não se sentiu reconhecido, conversa com seu chefe, sabe? Sem vitimismo, sem mimimi, não. Conversa como dois adultos. Olha, doutor fulano, eu, nossa, fiquei muito feliz com o resultado e tal. Percebo, né, que toda a equipe teve uma participação nisso. Eu gostaria, sinceramente, de falar uma coisa, assim, sem atrito. Poxa, seria legal se a equipe fosse reconhecida. De repente, a gente tivesse um momento, né, de comemoração, de confraternização. Você pode trazer essa dica para o teu chefe de uma forma, como eu disse, sem entrar em conflito, uma forma leve, uma forma realmente pensando em melhorar o dia a dia da equipe. E você tem esse papel também de proporcionar essa melhora através das suas atitudes, das suas sugestões de melhoria, tá? É, Aqui também é uma coisa que acontece muito em consultórios que têm mais funcionários, 2, 3. E se tiver alguém na equipe que atrapalha o meu trabalho? Sabe aquela pessoa que faz mal feito e eu tenho que ficar vigiando, ou então eu tenho que vigiar e refazer para não deixar furo. Caramba, ou então você pode estar numa situação de liderança dentro de alguns funcionários, e aí, poxa, você é cobrado pelo mau trabalho dessas pessoas. O que fazer nessas situações? Primeiro, antes de mais nada, eu acredito, como eu falei, no poder da conversa. Esse colega, ele pode ser igual a você, ele pode ser, né, subordinado a você, um problema se ele for superior a você, né? Mas enfim, estou considerando se ele for igual ou subordinado a você. Conversa com ele. Olha, fulano, a gente está percebendo que isso tem acontecido. Isso não está impactando somente o seu trabalho, está impactando a equipe como um todo. Você fala, inclusive, olha, eu jamais vou deixar um furo acontecer para que você se prejudique, porque eu entendo que um furo é um furo da equipe. E todos nós perdemos quando isso acontece. Então, eu me preocupo em estar olhando para cobrir um provável furo que você deixe. Só que isso me atrapalha. Então, você está comprometendo com a tua atitude o trabalho de todo mundo. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Está precisando de alguma ajuda? Se coloca à disposição. Você está precisando de alguma ajuda? Você está precisando, está sobrecarregado? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar que isso não aconteça? Então, primeiro converse com esse colega do trabalho que está te atrapalhando. Poxa, você já conversou, nada mudou, aquela pessoa de repente é super, né? Nariz em pé, não ouve o que você tem para falar, tá realmente ali para cumprir tabela e ganhar um salário no final do mês?
Nesse caso, não te sobra opção a não ser conversar com o seu líder direto, seja com o médico, enfim, com o gestor, com quem ali você tem abertura para conversar. E aí é falar, olha, não tô aqui para fazer fofoca, inclusive não a primeira sinalização que eu faço sobre isso, a primeira, a segunda, eu fiz diretamente com o meu colega, porém eu não vi mudança acontecendo, eu não vi mudança de conduta. Então eu acredito que isso precisa chegar num nível mais alto dessa hierarquia. Isso não vai ser possível de ser resolvido entre nós. Então você sai da situação de fofoqueiro. Você não tá aí para fazer fofoca, para ficar levantando tumulto, não. Você quer que o trabalho funcione bem. Agora tem uma coisa importante. Para ter essa postura, é aquela coisa, quem tem telhado de vidro não atira a primeira pedra. Então você tem que ser um funcionário impecável, para que você tenha reputação para falar do outro. Não adianta você ser aquela pessoa também que fica só olhando a falha do outro e vou lá fofocar com o chefe porque fulano não fez tal coisa, deixou tal, né, problema acontecer. Não é isso que a gente está incentivando aqui. Eu estou partindo do princípio que você é um profissional que está ali querendo o crescimento do consultório, da experiência de todo mundo que está envolvido, da experiência de vocês que trabalham ali no dia a dia, e que por conta disso você, querendo, né, que tudo melhore para todos, você vai pontuando, seja para o funcionário, colaborador, colega seu que está com esse problema de conduta, não sendo possível, você leva isso adiante. Combinado? E aqui uma coisa importante, que é unidade de atitudes e postura. Eu comecei no primeiro slide falando que você faz parte de uma equipe. E é muito bacana quando essa equipe, ela tem unidade de atitudes e postura. O que é isso? É vocês trabalharem com a mesma cultura. Inclusive, esse vai ser o tema da próxima aula. Então, a gente vai falar sobre missão, visão, valores e cultura. A cultura, não vou entrar em detalhes aqui porque vai ter uma aula só sobre isso, mas todo mundo tem que vestir a mesma camisa. Não tem aquela coisa, hoje o doutor não vem, hoje eu não vou colocar meu uniforme, hoje eu vou colocar música alta no ambiente, hoje não é o doutor que está aqui, é uma pessoa que alugou a sala, então a gente não precisa seguir, né, a risca, como o doutor orienta. Não. Quando uma boa cultura foi implementada, a gente sente a presença daquele líder, mesmo na ausência dele. Por quê? Todos os funcionários, todas as pessoas daquela equipe trabalham da mesma forma. Então, hoje, se a sua clínica, se o consultório que você trabalha não tem essa política bem desenvolvida, é muito interessante que você assista a próxima aula e que também ofereça, né, o líder, seja o gestor, seja o médico, para também assistir. Porque você vai perceber que são definições que têm que partir da liderança. Você, como participante da equipe, você aceita, né, as visões, a missão que foi imposta por esse líder. Só que se isso não existe, você pode ser a pessoa que, tendo acesso a esse treinamento, entendeu a importância e vai passar isso para o teu líder. Olha, fulano, eu vi no treinamento, né, que você disponibilizou para a gente e tal, que é muito bacana que a gente tenha as nossas políticas bem definidas para que todos nós tenhamos uma unidade de atitudes, de postura. Então, independe se quem vai atender o telefone é o fulano ou o Beltrano. Todo mundo vai atender com a mesma qualidade. Não depende se o paciente vai pedir um jeitinho, um encaixe para o fulano ou para o Beltrano. Por quê? Vocês têm tudo muito alinhado. As regras, as políticas do trabalho de vocês estão muito ali bem definidas, tá? Então, assim, a gente termina a nossa primeira aula, né, sobre importância, qual a sua importância. Espero que você tenha entendido a tua importância diante do todo. Qualquer dúvida que tenha ficado relacionada a isso, coloca como comentário desse vídeo. Para mim vai ser um prazer ver os comentários, ver as dúvidas que você tem em relação a isso, combinado? E a gente se vê na próxima aula. Fui! Eu terminei a última aula falando contigo da importância de toda a equipe trabalhar em sintonia, né? Seguindo ali as mesmas políticas, o mesmo formato. E aí até puxei um gancho para essa aula de agora, dizendo o tema dela, que a gente vai falar sobre missão, visão, valores e cultura. Essas são definições, eu vou explicar cada uma delas para que você entenda, para que tudo faça sentido para você, mas são definições que devem partir do líder da sua equipe. Pode ser o médico, pode ser o gestor, pode ser uma associação de médicos. O fato é que tem alguém que vai precisar tomar as decisões, né, desses conceitos. Se isso não existe hoje na estrutura que você trabalha, eu recomendo fortemente que você leve essa sugestão para os líderes. Olha, estou assistindo o treinamento, né, secretariado nota 10, a Clara falou muito da importância da clínica ter isso, para que todo mundo trabalhe em unidade e tudo mais. E você, inclusive, pode passar para esse líder assistir essa aula. Faz todo sentido, tá? Caso vocês já tenham essas definições, é importante que vocês sigam, tá? Então, não são definições que somente o médico, o líder deve seguir, não, toda a equipe, tá? Então, primeiro, né, missão. A missão é a razão da existência do trabalho de vocês. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Qual que é o propósito do serviço que é feito por vocês, tá? É a utilidade que o serviço de vocês tem para as pessoas. Então, a missão é geralmente, né, o que vocês fazem, para quem vocês fazem, como vocês fazem, onde vocês fazem, com qual objetivo vocês fazem, qual responsabilidade vocês têm. Tá? Eu trouxe um exemplo de uma missão para ficar mais palpável, né, na hora aí de vocês implementarem na realidade de vocês.
Essa daqui é um exemplo. Uma pediatra fala: olha, a missão do meu negócio, a missão do meu consultório, da minha clínica, de todo mundo que trabalha comigo é o quê? É oferecer uma primeira infância saudável aos filhos e tranquila para os pais. Olha, a missão. Para quem eu faço, como eu faço, né? Qual que tem ali o temperinho, o meu diferencial. Então, isso tudo pode estar presente na missão que vocês decidirem seguir, tá? Visão. O que é visão? É a posição que vocês querem ocupar no futuro. É visão, né? Qual é a visão que vocês têm para o futuro? Onde vocês querem estar? Como é que vocês querem ser reconhecidos? Né? Equivale ao sonho do negócio de vocês. Por isso que eu falei que são definições que o líder precisa né, criar, porque ele sabe onde quer chegar com o negócio dele. Né? Então, é o sonho. Geralmente, a visão ela tem um conteúdo inspirador, positivo, ambicioso, que vai motivar toda a equipe em torno da construção desse futuro que foi visualizado. Tá? Aqui tem um exemplo, uma clínica, né? Diz o seguinte: olha, eu quero ser uma clínica referência no tratamento de infertilidade e reconhecido pela humanização e pela empatia aos pacientes. Olha, a visão, né? Olha, eu não tenho isso ainda, mas é assim que eu quero ser reconhecido. É isso que eu quero fazer, né? Que nosso negócio, dessa forma, eu quero que ele seja reconhecido. Então, isso é visão, tá? Valores ou princípios são as crenças básicas que vão ser utilizadas para a tomada das decisões. São palavras que vão expressar qualidades que a equipe defende. Lembra que eu falei, então, né, da unidade de ação? Caramba, quando vocês têm uma missão, uma visão bem definida, vocês têm os valores bem definidos. Nossa, não faz diferença se quem vai estar respondendo aquela mensagem é a médica ou é a secretária. Por quê? Vocês têm crenças básicas para a tomada de decisões, né, que são comuns. Então, aqui, olha, é como se fosse o código de ética do negócio de vocês. Uma coisa interessante que a gente fala é que os valores, eles não podem mudar para reagir às diversas situações. Como que funciona um código de ética? Ele existe. Ah, não é, nossa, se eu sou beneficiado, eu vou ter determinado tipo de valor. Ixi, se eu for ali comprometido, não. Se eu for prejudicado, eu vou ter outro tipo de valor. Não, isso não vai funcionar. Você tem que ter os mesmos valores para as mais diversas situações, tá? Devem ser descritos em ordem decrescente de importância. Por exemplo, aqui estão exemplos de valores e princípios. Primeiro, segurança do paciente. Segundo, compromisso com a verdade. Terceiro, respeito ao próximo. Quarto, pontualidade. Atenção aos detalhes e experiência memorável. Então, essa é a ordem dos valores. Por que é importante colocar em ordem decrescente? Olha, eu estou numa situação que eu preciso agir e eu tenho ali na minha mão a segurança do paciente ou a pontualidade. O que eu vou privilegiar? A segurança do paciente. Então, apesar da pontualidade ser uma coisa muito importante, é um valor que eu prezo, a segurança do paciente vem em primeiro lugar. E aí, na sequência, a gente vai respeitando esses princípios ou valores, tá? Essas definições é bem legal, né? Se, quando existir aí no teu negócio, no teu consultório, que isso fique num lugar visível, que toda a equipe veja. Então, pode estar numa plaquinha, tanto a missão, os valores, e a visão também. No site de vocês vale a pena, tá? Em todas as comunicações ter essa informação, todo mundo ficar ciente de qual é a missão, visão e os valores de vocês, tá? E a quarta coisa é a cultura. O que é a cultura? É a vivência, é o dia a dia, é a forma como vocês trabalham, como vocês se comportam, como vocês se relacionam, as práticas, os hábitos que vocês têm como equipe. Como é que funciona a cultura de um lugar, né? Nesse Brasilzão que é gigantesco. Poxa, a cultura do Sul é totalmente diferente da cultura de uma cidadezinha lá do Sul, diferente da cultura do Rio de Janeiro. O linguajar, as gírias, até a forma de se vestir, tudo isso faz parte da cultura, é o nosso comportamento. Então, quando isso também é definido, colocado num papel, toda a equipe tem ciência, você começa a trabalhar com mais harmonia. Porque você entende que a cultura, olha, eu sou uma pessoa super de usar gírias. Tudo bem, da porta para fora. Dentro do consultório, a nossa cultura é de usar uma linguagem mais, né, formal, mais respeitosa. Nossa, eu sou super extravagante. A gente vai falar numa aula na sequência sobre comportamento, né, de uma secretária nota 10. Aqui eu tô só dando ali, né, um spoiler. Eu sou super extravagante, falante. Qual que é a cultura do negócio que você trabalha? Poxa, é uma cultura de pessoas que também são super extrovertidas, falam alto. Ok. Ah, não, aqui a gente fala num tom de voz mais sereno. Então, você vai ter que se adaptar a essa cultura. Aqui entra uma questão que eu vejo alguns médicos falando: Clara, poxa, eu já contratei uma secretária que, nossa, ela já tem muita experiência, trabalhou numa clínica há 20 anos. Então, ela nem precisa de treinamento, ela é muito safa. E aí eu falo: atenção. Por quê? Essa funcionária, ela é muito boa naquela cultura que existia naquele lugar que ela já trabalhou. A tua cultura é a mesma? A tua missão, tua visão, os valores que vocês praticam são os mesmos? Porque se não for, essa pessoa que está, né, chegando, ela vai precisar se adaptar. Então você, né, que é, de repente, essa pessoa que já tem anos e anos e anos de experiência, acha que nem precisa estar aqui fazendo esse treinamento, tire isso da cabeça. Todos nós estamos o tempo todo aprendendo, reciclando, lapidando, nos atualizando. Então, se você já trabalhou em alguns lugares que, nossa, você era extremamente reconhecido, trabalhava bem, você tem tudo para nesse novo lugar
desempenhar muito bem. Só que tenta entender o que tem de diferente, qual é a cultura, né? Ainda que não seja escrachado, que não seja documentado, né? Todo lugar tem uma cultura. Até quando não tem isso documentado, opa, aqui já não é tão, né, cartesiano, não é tão organizado quanto todo lugar que eu trabalhei. Até isso também é uma coisa que você percebendo, você pode falar, poxa, com a experiência que eu tenho, eu sei que é importante ter organização. Então, deixa eu tentar, dentro da minha competência de secretária, trazer um pouco mais de organização para esse lugar, certo? Ainda que isso não seja uma cultura, você pode tentar implementar essa cultura. Claro, não na sua cabeça. Apresenta para o líder, olha, eu percebi que isso não existe, mas é importante, vamos trazer isso, toda a equipe vai se beneficiar. E aos poucos, a vivência de vocês vai reforçando essa cultura, tá? O que não dá é para não ter isso definido, isso implementado. Combinado? Dessa forma, então, a gente termina essa breve aula falando, né, sobre visão, missão, valores, princípios e cultura. Reforço que, se vocês não têm essa definição aí na estrutura na equipe que você trabalha, leva essa aula para o líder, para que ele, em algum momento, né, faça essa definição, se coloque à disposição para ajudar, tenha essa proatividade. E qualquer dúvida que tenha ficado, é só você colocar aqui como comentário, vai ser um prazer entender alguma particularidade do teu consultório e te ajudar um pouco mais. Combinado? Até a próxima aula. Fui! Particularmente, eu gosto muito dessa aula, que é sobre comportamento. Por quê? Todos nós, né, somos seres individuais. Nós temos a nossa personalidade, nós temos o nosso gosto, nós temos, nossa, a nossa forma de lidar com o mundo. Só que no momento que a gente entra para uma equipe, a gente falou sobre isso na aula anterior, que tem missão, visão, valores, princípios, cultura muito bem definidos, a gente, eu não vou dizer que a gente se anula, não é isso, mas a gente precisa se adequar. E por isso eu preciso falar sobre comportamento. São vários detalhes que muitas vezes são difíceis de serem ditos, né? É difícil porque eu tenho funcionários, né? Eu sei como que é difícil muitas vezes nós, como médicos, falar: olha, não gostei disso, não quero aquilo. Então eu falo que nessa aula eu sou a pessoa chata que vou estar falando coisas, né, que nós esperamos de um bom funcionário, de uma secretária nota 10. Qual que é o comportamento, então, esperado, né? Eu vou passar por vários itens que são importantes para que você seja visto como um bom funcionário. Você tem que ser eficiente, você tem que fazer, né, aquilo, né, para o qual você foi contratado, mas existem alguns detalhes que, nossa, melhoram muito, mudam muito a forma como você é percebido e o quanto você se torna, né, dispensável ou indispensável. É muito triste falar isso, vou até aumentar aqui a câmera para olhar bem aí no seu olho, sobre sermos dispensáveis, né? Eu acho que a maturidade traz um pouco, né, essa percepção pra gente. Eu lembro que no meu primeiro emprego, eu trabalhei na Fiocruz, trabalhei num laboratório, nossa, eu era apaixonada pelo meu trabalho. Envolvia um pouco de artesanal, o que eu fazia era um pouco artesanal, sabe? Era muito minucioso, e eu sou uma artesã de formação, de família de artesãos, então eu gostava muito do que eu fazia, fazia com muito capricho. E eu tinha na minha cabeça, pela imaturidade, que, nossa, eu era quase, eu achava que eu era insubstituível. Nossa, ninguém vai fazer tão caprichado quanto eu faço. Ninguém vai oferecer tantos resultados precisos quanto eu ofereço. E, nossa, o tempo me mostrou que somos, sim, substituíveis, sabe? Agora, você pode ser substituível e ainda assim ficar na memória de todo mundo que você tenha trabalhado. Como? Tendo um comportamento exemplar. Por isso que eu criei essa aula e eu acho que eu gosto tanto dela, tá? Primeira coisa, a aparência. Comecei aqui falando, né? Ah, você é muito vaidosa, você gosta de usar, né? Muito acessório. Cara, a aparência, ela, nesse caso do consultório, ela espera, né? Nós esperamos que você esteja em harmonia com o ambiente de trabalho. Então, o ideal é uniforme. Eu já vi médicos lidando com dificuldade do funcionário se recusar a usar uniforme. Eu falo, gente, é a melhor coisa. Você, funcionário, não precisa gastar as suas roupas. Você não precisa estar sempre preocupado em estar com uma roupa, né, executiva, com uma roupa arrumadinha, formal. O ambiente de trabalho já proporciona isso. E aí o médico vai precisar ter bom senso de escolher uma roupa, né, que você possa sentar que aí o uniforme, né, vai ser escolhido pelo seu líder. A gente espera, né, que exista um bom senso, então tem que se preocupar em ser, se for uma saia, longa o suficiente para você não ficar desconfortável em sentar perto do paciente, se você precisar sentar na recepção, alguma coisa assim. Então existem, né, detalhes que precisam sim ser pensados. Ah, você precisou abaixar para pegar alguma coisa no chão. Poxa, você está confortável? Então, eu acho válido em 100%, né, dos casos que use uniforme. Mas isso é uma coisa que não pode ser, né, você quem vai definir. Você pode propor isso para o seu chefe. Olha, doutor, eu vi que a gente aqui não usa uniforme e tal. O que você acha se a gente escolher um uniforme legal? Caramba, que a gente possa, todo mundo tá padronizado, tá, né? Transmitindo essa unidade através, inclusive, do nosso vestimento, né? E é aqui,
Não só roupa, unha. Então, poxa, nossa, você ama usar uma unha rosa choque, uma de cada cor. Nossa, isso tem a ver com o ambiente de trabalho? Ah, não, claro, eu sou secretária da pediatra. É super legal, porque ela usa jaleco colorido, faz todo sentido. Ok. Ah, não, claro, eu trabalho numa clínica super assim, né, conceitual, super, né, minimalista. Você não pode ter uma unha de gavião que vem aqui na frente. Não dá, é incompatível. Usa essas unhas quando você estiver de férias. Usa no fim de semana, mas no consultório, essa aparência, a gente espera sim que esteja ali em harmonia com o ambiente, tá? Cabelo. Você tem que estar preocupado com o seu cabelo, seja ele liso, seja ele crespo. Caramba, eu acho até bonito, né? Quando a gente faz algum penteado, no sentido de passar gelzinho, fazer coque, colocar redinha. Cara, você está se preparando para o teu ambiente de trabalho. Então, se o seu líder orientou isso, não questiona, sabe? Não vai de encontro. Você tem o cabelo black, caramba, tem uns turbantes super lindos, né, que são utilizados. Então, de repente, isso não é uma coisa já definida no ambiente do seu trabalho. Poxa, mas você se sente mais à vontade, mais bonita, usando. Poxa, propõe isso. Olha, eu posso usar, eu acho que compõe, que fica elegante. O que você acha? Tem alguma cor mais bacana que a gente possa usar para trazer ali a identidade da clínica, né, na minha aparência? Eu acho que isso faz todo sentido, tá? Roupa, como eu falei, a parte de uniforme, sapato é muito importante. Sapato, para mim, pelo menos, não pode fazer barulho. Sabe aquele sapato que faz toque, 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 toque? Imagina, 5 pessoas no consultório, todo mundo marchando. Então, escolher sapatos que não façam barulho. Porque tem gente que gosta do toque, toque, né, chiquezinho, mas não é. Dá uma sensação de afobação, nossa, parece que as coisas estão acontecendo mais rápido, mais atrasadas do que deveriam. Eu já tive, né, funcionária que usava sapato assim, e era super delicado para eu falar isso, mas eu resolvi como? Colocando uniforme, inclusive sapato. Então, se você hoje usa um sapato super lindo, mas que fica fazendo um barulho na recepção, não é legal, sabe? É melhor que você troque isso. Maquiagem, outra coisa. Adoro usar um delineado, adoro usar uma sombra marcante. Faz sentido para o público? Como é que o público que vocês esperam que veja valor, que se sinta acolhido, o que ele espera? Como é que ele se comporta? Então, tudo isso tem que ser pensado sim, tá? Por isso que eu falo que é uma parte chata, de repente, do médico abordar, mas que eu sou a chata da situação. Então, deixa que eu falo que tá tudo bem, tá? Voz, falando sobre comportamento. Depende muito, né, do contexto de vocês, mas no geral, um tom de voz baixo, pausado, agradável de ser ouvido. Nada também, né, sussurrando, porque o objetivo da nossa comunicação é o quê? A gente ser compreendido. Então a gente tem que falar num tom de voz baixo, mas não tão baixo que ali prejudique, né, ali o outro de estar entendendo. Então, assim, é falar de forma agradável. Ah, não, Clara, mas eu tenho um tom de voz super alto. É incompatível. Não é um comportamento bacana. Então você pode sim modular isso. Se policiar para outro dentro do consultório, eu tenho que falar mais baixo. Não posso atender o telefone gritando, porque senão eu vou prejudicar a consulta que está acontecendo, eu vou prejudicar a experiência de quem está na recepção. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? É no detalhe, tá, gente? Energia na voz. Não é porque você vai falar baixo que você vai falar de forma monótona. Não. Você vai falar num tom de voz agradável, mas colocando energia, colocando personalidade, colocando, né, ali realmente vontade de estar se comunicando, tá? Evitar gírias, já falei sobre isso, evitar gírias. Palavrão, então, nem se fala, né? A gente repudia completamente porque a gente parte do princípio que está diante de um paciente ali, né? Enfim. Pontualidade. Eu costumo dizer que quem se programa para chegar na hora, chega atrasado. Por quê? O ônibus quebra, pare mais sinal do que devia, tem trânsito nas maiores cidades aí do Brasil. Então, se programe para chegar antes. Inclusive, se o seu horário de trabalho começa às 8, a maior bobagem que vocês podem fazer é começar a marcar paciente às 8. Se o médico quer começar a atender às 8, teu horário de chegada é pelo menos 7h30, 7h40. Por quê? Tem paciente que vai chegar antes, ele vai chegar antes e vai ficar onde? Do lado de fora do consultório esperando? Tudo isso tem que ser pensado. A gente vai falar mais para frente de organização de agenda. Aí, na hora de organizar a agenda, você vai precisar pensar no horário de chegada. Tá? Então, se programa para chegar antes, chega antes, troca sua roupa, faz sua maquiagem, faz o seu cabelo, toma um café, faz uma oração, enfim, se faz parte ali da tua crença, tá? Pede proteção no seu trabalho, recomendo, inclusive, que você peça. Acredito que a gente pode pedir, né, pelo nosso anjo da guarda, pelos anjos da guarda dos pacientes que a gente vai ter contato naquele dia. Enfim, eu acho que a pontualidade nos deixa preparado para, inclusive, lidar com um atraso do ônibus, com um pneu que fura. Não, já me programei para chegar antes, então esse atrasozinho que aconteceu, tá tudo dentro do previsto, tá? Discrição. Eu gosto de colocar essa frase aqui, ó. Quem você vê no consultório, que você ouve no consultório, você precisa deixar no consultório. Pode ser que você receba a vizinha, a sua vizinha, aí você vai comentar com a outra vizinha que a vizinha teve no consultório. Na medicina, a gente tem uma coisa que é o sigilo médico. O sigilo médico é muito do que a gente ouve do paciente, claro, frente a frente com ele no consultório. Mas a gente tem que manter a descrição de quem teve no nosso consultório, quanto que a pessoa gastou, se ela foi acompanhada ou não. Então, o que você vê aqui pode ser um famoso, pode ser sua vizinha, pode ser um desconhecido. Haja com o mesmo respeito com todas as pessoas e com a mesma descrição, tá? Confiança.
Eu acho que isso daqui é uma questão moral. Seja uma pessoa de confiança. Não queira o que não é seu. Existe aquela coisa, né? A pessoa tão de confiança que eu posso deixar perto dela ouro em pó, que vai continuar a mesma quantidade, na mesma pesagem do ouro em pó. Você tem que ser essa pessoa. Moralmente, você tem que ser impecável. Você pode, de repente, ter alguma dificuldade técnica, alguma dificuldade de usar o computador. Ah, claro, eu sou de uma geração que, nossa, não usava computador. Tem dificuldade, claro, de mexer em planilha de Excel. Tudo isso é ensinado. Claro, tem dificuldade de atender o telefone com excelência. Vai ter aula disso. Agora, te ensinar a ser moralmente, né? Confiável, aí é mais difícil, porque isso envolve, né, a tua criação, isso envolve, nossa, tanta coisa. Então eu espero fielmente que você seja uma pessoa de confiança aí, que você honre o trabalho, né, para o qual você foi contratado, tá? Entusiasmo. Cara, entusiasmo também é uma coisa difícil de ensinar. É você estar disposto a enfrentar dificuldade, desafio, você não se deixar abater, você transmitir confiança para as pessoas que estão ao seu redor, para os outros membros do time, para o próprio médico. Todo mundo passa por dias bons, dias ruins. Então, de repente, o seu entusiasmo pode ajudar o médico que está num dia mais desanimado, de repente as coisas não foram muito bem hoje, vários pacientes faltaram. Não, doutor. Hoje foi só um dia ruim, isso não, né, resume a nossa história, não. Hoje é só um dia que vai passar e amanhã a gente vai estar aqui para, né, colher e trabalhar para ter maiores resultados. Seja essa pessoa. Quem não gosta de estar do lado de uma pessoa assim? Lembra que eu comecei falando que todo mundo é substituível? Até é, mas tem aquelas pessoas que na hora da gente substituir dá até uma tristezinha, né? Você fala, ai, fulano é tão bom de conviver. Essa pessoa, bem provavelmente, é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que tem atitude proativa. Esse é outro comportamento que a gente espera. Seja proativo. Pense sempre, o que eu podia estar fazendo mais e melhor? O que o doutor poderia se beneficiar, né? Os pacientes se beneficiarem com o meu trabalho? Como que eu posso, né, me colocar a serviço de uma forma mais integral? E aí, claro, respeitando limites impostos. Existe uma coisa chamada autonomia. Tem coisas que nós médicos não esperamos que vocês sejam proativos. Por quê? Vocês podem meter os pés pelas mãos. Agora, é um equilíbrio, né? Ó, não posso ir além dos limites, mas também ficar ali só fazendo, né, o que já me pediram, o que, poxa, essa proatividade muitas vezes pode ser conversada. Doutor, tem alguma coisa a mais que você espera que eu faça? Eu posso te ajudar de algum outro jeito? Alguma coisa que você ainda não me sinalizou? Quero ajudar mais. O que eu faço? Então, a proatividade muitas vezes é só se colocar à disposição. E muitas vezes também vê que tem alguma coisa errada, vai, pensa em solução, pensa em proposta para já chegar com um problema e a solução. Ó, que maravilha. Ser proativo muitas vezes é isso. Doutor, olha, percebi que a gente está com um baita problema em tal ponto ali do nosso consultório. Ó, mas pensei em algumas soluções. O que você acha disso e disso? Pode ser uma coisa ou outra, uma coisa e outra. E aí? Nossa, olha que característica boa, né? Celular. Celular é um item pessoal. Tem o celular da clínica? Ok, esse você tem que estar ali, né, atento. O seu celular, seu, é um item pessoal que deve ficar no silencioso na sua bolsa. Ah, mas eu tô com um filho doente. Sinaliza para o cuidador do seu filho, para o colégio, para a babá, o número da clínica, o número do consultório. Se a pessoa precisar falar com você, ela vai ligar para o número fixo ou para o celular da clínica. O seu deve estar no silencioso para não atrapalhar na sua bolsa. Na hora do almoço, você faz o que você quiser com o celular. Você pode assistir um podcast, você pode assistir um vídeo no YouTube, faz o que você quiser. Mas no horário de trabalho, a tua atenção tem que estar na tua jornada de trabalho. E a gente sabe que isso daqui consome a nossa atenção. A gente entra para fazer uma coisa que é até importante, quando a gente percebe, putz, não fiz o que eu tinha que fazer e fiz um monte de coisa inútil. Então não se deixe, né? O nosso tempo, ele é precioso demais para você perder o seu tempo no seu celular. Então honra o seu trabalho, deixa o celular na bolsa, certo? Trabalho em equipe, a gente falou já um pouco sobre isso na parte, né, de missão, visão, valores. Seja uma pessoa que trabalha bem em equipe. E se você percebe que hoje isso para você é uma dificuldade, trabalhe isso. Se coloque a serviço dos outros. Como é que você pode ajudar a tua equipe a crescer, todo mundo, né, a melhorar? Então, pode ser que hoje você trabalhe você e só o médico, você e mais uma secretária, você e vários secretários, vários outros cargos. Depende aí, né, da estrutura do consultório que você trabalha, mas desenvolva isso. E ó, não, Clara, super trabalho bem em equipe. Será mesmo? Faça ali esse exercício, né? O que eu podia fazer, né, para facilitar a vida do meu colega? O que eu poderia fazer para ter uma personalidade mais agradável? Então, esses são os comportamentos, né, que a gente espera de uma boa secretária, de um bom secretário. Com certeza, se você se esforçar para ir desenvolvendo, né, essas características, você vai ser o funcionário mais bem visto, um funcionário que é mais valorizado, mais reconhecido. Todo mundo quer isso, né? Então, fica aí a nossa sugestão para que você identifique as coisas que você já tem, aquelas que você tem e pode melhorar e aquelas que você precisa realmente desenvolver do zero. Combinado? Até a próxima aula. Fui! Nessa aula, eu quero falar com você sobre cargos e funções. Dependendo, né, da estrutura do consultório que você trabalha, existem diversas e diversas funções, onde uma ou duas pessoas fazem essas funções. Dependendo da estrutura do seu consultório, pode ser que vocês tenham, né, 10 pessoas na equipe, 15 pessoas. A grande maioria dos consultórios médicos tem ali uma, duas, três pessoas, né, como colaboradores. Para fazer
a definição desses cargos e funções, a gente tem um material que vai ajudar muito você que está aí, que é um fluxograma. É um fluxograma de cargos e funções mesmo. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para que você copie esse modelo e edite com base na realidade que vocês vivem. Então, você vai perceber que aqui a gente colocou os diversos cargos, e que podem ter muitos outros também, como eu falei, né? Médico, atendente 1, relacionamento, atendente 2, financeiro, faturista, auxiliar técnico, faxineira, copeira, agência de marketing. E aqui à direita, as diferentes funções de um consultório. Então, desde a parte de rotina de mensagens, mensagem de primeira vez, mensagem de paciente, mensagem pós-venda, pesquisa de primeira vez, e por aí vai, até a parte de financeiro, passagem de orçamento, solicitação de prévio, organização mesmo ali no dia a dia, catalogar, registro do fluxo, quem atende plano de saúde. Então, qual que é a ideia? Que você pegue esse link que está aqui, né, no comentário desse vídeo, que você salve esse mapa mental, né, de cargos e funções, para que você possa fazer a edição dele. E aí você vai distribuindo, olha, hospitalidade, quem faz? Ah, é o atendente lá do relacionamento. Ah, a parte de agendamento hospitalar. Ah, é o meu funcionário X que está ali no financeiro, que é a pessoa da equipe, né, que está ali responsável por isso. E aí você vai colocando, né, as diferentes funções dentro dos cargos, né, que vocês têm hoje aí no hall da clínica, do consultório de vocês. Combinado? Isso traz muita clareza de quem deve fazer o quê. Quer dizer que só o fulano pode mandar a mensagem? Não. Quer dizer que ele é o responsável por isso. Outro até pode fazer, mas alguém tem que ser responsável por isso. Senão, você vai estar numa equipe que 3 pessoas fazem a mesma coisa, que no final das contas não é feito por ninguém. Porque é aquela coisa do deixa que eu deixo, e ninguém faz. Então, na verdade, ter, né, esse mapa mental ali de cargos e funções vai, né, trazer a responsabilidade que as pessoas têm no seu dia a dia. Quem deve fazer tal coisa? Tá ali, orientado, organizado. Combinado? Qualquer dúvida que fique sobre esse assunto, eu te peço para colocar aqui como comentário desse vídeo também, para que a gente possa vir aqui e esclarecer. Um abraço, até a próxima. Nessa aula, nós vamos falar sobre rotina de consultório. Tem várias coisas que você faz todos os dias aí no teu trabalho. Tem coisas que você faz semanalmente, tem coisas que devem ser feitas uma vez por mês. Então, são sobre essas coisas que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Bom, qual que é a recomendação inicial? Liste todas as suas obrigações, diárias, semanais, quinzenais e mensais. Você vai ver no final dessa aula que eu vou disponibilizar um material de apoio com um protocolo que já contempla várias dessas funções. Só que, dependendo do contexto do teu consultório, nossa, algumas coisas podem mudar. Então, você vai precisar listar para editar esse material que eu vou liberar na sequência para você, tá? Então, liste todas as suas obrigações, por mais bobas que possam parecer, tá? Para cada uma dessas tarefas, a gente vai recomendar que sejam associados protocolos e checklists. Quanto mais frequente for uma tarefa, maior é a importância que ela esteja associada a um protocolo e a um checklist. Para quê? Para que você e toda a equipe saiba, né, o que tem que ser feito, como tem que ser feito. É como se fosse um material, um manual de instruções para aquela tarefa que tem que ser realizada, tá? E a gente, na aula de protocolo, falou de todos os benefícios, né, de um protocolo, então não vou meter a isso nesse momento, tá? A gente recomenda, né, que sejam feitas reuniões semanais de equipe. Para quê? Para que vocês entendam se as rotinas estão fluindo, se tem alguma coisa que não tem dado certo, se tem alguma pendência de uma semana para outra, alguma reclamação de paciente, se vocês podem, né, se antecipar a algum problema. Então, esse momento de reunião é muito importante, tá? Isso deve também estar contido aí na rotina de vocês. Aqui, eu vou compartilhar o protocolo, como eu disse, que você vai poder usar ele como material aí de apoio para editar e criar ali o teu do consultório, tá? Então aqui a gente tem, né, as partes de um protocolo, que a gente já explicou também na aula de protocolo. Aqui é mais para você entender, né, como fazer esse especificamente. Então aqui na parte de procedimento, o que é feito diariamente? Então tem coisas que são feitas diariamente ao chegar no consultório. Coisas que são feitas de manhã, independente, não precisa ser na hora que chega. Tem coisas que têm que ser feitas de manhã se vocês trabalham com cirurgia. Tem coisas que podem ser feitas ao longo do dia, outras ao meio-dia, outras no final do expediente. E aí você vai, né, editando isso daqui. Então, por exemplo, fechamento do caixa no livro ATA, recolhimento de lixo infectante, lixo comum, recolher cápsula da máquina de café. Por quê? Se não recolher de um dia para o outro, vai ficar com cheiro de podre. Então, no final do expediente, tem que tomar esse cuidado. Ah, semanalmente. O que é feito semanalmente? Ah, é reunião de equipe. E comprar no mercado alguma coisa que precisa, material de limpeza, a própria cápsula de café, pagar as contas da semana. Então, tá aqui semanalmente o que é feito, tá? E também mensalmente. Então, agendar com a secretária, né, com secretárias, transporte de laser, checar vencimento de amostra, controlar estoque. Então, aqui já tem, né, esses itens
que você vai olhar e falar: opa, opa, opa. Isso daqui, por exemplo, a gente não faz, não tem estoque no consultório, então você tira isso fora. Tem uma coisa que não está aqui, né, descrita, você vai adicionar. O importante é que vocês tenham esse protocolo de rotina de consultório, para que o médico, né, saiba o que é secretário, o que a equipe está fazendo, e a equipe fique muito segura também de falar: putz, isso eu deveria ter feito e não fiz. E aí, como eu falei, a gente cria o protocolo e, se possível, associa um checklist. Tá aqui o checklist já mastigadinho, claro, a, né, ser editado. Checklist diário, imprime isso, coloca numa prancheta, vai lá marcando, check, 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 feito de segunda a sexta, o que é diário. Ah, não, tem coisas que são semanais, né? Então tá. A faxina que era semanal foi feita? A moça da faxina não veio essa semana, tá ali anotado que não veio para vocês tentarem resolver. Ah, checou a planilha, fez ali a supervisão da planilha, do preenchimento? Tem que estar aqui checado, porque isso é uma tarefa semanal e por aí vai. E as tarefas mensais? Aí a gente fez aqui, ó, distribuidinha dos meses de janeiro a junho, julho a dezembro. Para que isso daqui? Para que, além de saber o que fazer, você esteja checando se você está fazendo. Checando e permitindo que o médico também cheque se aquilo foi feito. Tá? E tem vários funcionários. Além de checar, coloca aqui a rubricazinha. A rúbrica de uma é Ana Paula, AP. Então, se a Ana Paula fez o agendamento com o hospital, coloca aqui AP, check. Ah, não, quem fez foi a Márcia. Então, coloca assim, Márcia Regina, MR, check. Para saber quem fez a tarefa, tá? Não só se foi feito ou não. Combinado? Então, isso daqui é algo que a gente gostaria muito que você assista essa aula, faça o download desse material e edite esse material e coloque já para utilização aí no dia a dia do consultório, que com certeza isso vai trazer mais eficiência para o dia a dia mesmo. Combinado? No mais é isso, até a próxima. Nessa aula, nós vamos falar de um assunto muito importante para as rotinas de um consultório médico: os protocolos. No primeiro momento, protocolo é algo que dá trabalho. Eu já vou alinhar isso com cada um de vocês, porque se você for pensar, né, quais situações cabem um protocolo? Tudo o que é feito com alguma frequência, ainda que seja uma frequência mensal. Nossa, isso cabe um protocolo. Aquelas atividades que são feitas diariamente, cabem protocolo. Então, são diversos protocolos que, nesse momento inicial, vão precisar ser feitos. Então, neste primeiro momento, isso dá muito trabalho. Mas você vai ver ao longo da aula de hoje o quanto, né, pode ser eficiente ter protocolos implementados na rotina de vocês. Então, protocolo pode ser também chamado de IT, que é instruções de trabalho, NOP, que são norma operacional padrão, ou POP, que é o que a gente mais usa, né, que é o procedimento operacional padrão. Então, não só grandes empresas, grandes instituições podem ter POPs, NOPs. Um pequeno consultório, se quer trabalhar de forma eficiente, deve ter protocolos. O protocolo nada mais é do que um roteiro padronizado para realizar uma atividade. Então, o protocolo ele traz a vantagem de trazer um padrão. Então, se o consultório tem 3 atendentes, quando existe um protocolo para atendimento telefônico, por exemplo, não faz diferença se é a Joana, a Maria ou a Beatriz que atende o telefone. Por quê? Toda a equipe segue aquele roteiro padronizado, tá? Então, eu vou explorar aqui algumas vantagens do protocolo, porque eu acredito, comecei a aula falando, né, que é trabalhoso. Então, qual que é a tendência de muita gente? Vamos deixar isso para depois. Isso é uma parte burocrática chata. Só que tem muitas vantagens. No momento que você entende quais são elas, eu tenho certeza que você vai ficar mais inclinado a querer ter essas vantagens aí no seu dia a dia, tá? Primeira vantagem, padronização das tarefas. O protocolo, ele oferece um serviço, né, de melhor qualidade para os pacientes. Então, não é só padronizar para padronizar, não. O objetivo fim é melhorar o atendimento dos pacientes. E quando a gente faz aquilo de forma ordenada, a gente não esquece nenhuma etapa, a gente garante que essa experiência do paciente vai estar sendo ótima, tá? Segunda vantagem, o protocolo ele facilita o trabalho de toda a equipe que utiliza esse protocolo no dia a dia. Então, como eu falei no início, o protocolo dá muito trabalho no início, porém, você vai, né, usufruir dessa facilitação no teu dia a dia. Sabe aquele momento que você fica na dúvida? Como que eu faço agora? Como que eu vou agir? Quando você tem um protocolo, tá ali mastigadinho. Quando você tem um protocolo, chegou alguém novo na equipe, você precisa orientar aquela pessoa, caramba, tá ali. É como se fosse um manual de instruções de um equipamento. Você compra um celular. Tem vezes que se você só trocou o modelo, você já sabe como usar. Mas se você não sabe, você pega o quê? Caramba, deixa eu pegar o manual. Deixa eu ver aqui onde liga, onde desliga, como é que faz para usar da melhor forma este equipamento. O protocolo é isso, como fazer da melhor forma aquela atividade. Então, isso traz facilidade para o dia a dia, né? Além disso, segurança para os funcionários que vão utilizar esse protocolo. E também para as pessoas que vão estar recebendo aquela ação. Por quê? Porque segurança. É muito comum
quando a gente está trabalhando, a gente sentir insegurança. Putz, o que eu faço nessa situação? O que o fulano, que é meu chefe, espera, né? O que ele espera de mim? E tem vezes que isso fica meio solto, não é dito. O protocolo corta isso de uma vez por todas, porque além de ser dito, está escrito. Então a gente tem uma facilidade ali de entender o nosso papel, os limites do que a gente tem para fazer, certo? Falando agora mais especificamente, né, do que precisa conter num protocolo, tá? A gente vai oferecer alguns modelos para vocês se inspirarem, para vocês editarem, mas o que é, né, o básico ali de um protocolo? Primeiro, o nome para o protocolo. É ideal que ele esteja, né, relacionado com a atividade ou com o processo que vai ser realizado. Então, por exemplo, protocolo de esterilização de materiais, protocolo de recepção do paciente no consultório, protocolo de passagem de orçamento. Tudo isso é um protocolo, né, que pode aí ser criado para a tua rotina, e o nome é legal que tenha sentido, né? Que faça sentido com a atividade que está ali relacionada. Segunda coisa, tem que estar escrito o objetivo do documento. Então, é um documento de Word mesmo que vocês vão fazer. Então, item 1, tá lá, né? O nomezinho lá. Item, né? Definição. Vocês têm que ter objetivo. Qual é o objetivo? Padronizar. Como a gente já falou, né? Trazer para fulano, beltrano e ciclano. Importante, não coloca nome, coloca cargo. Porque o nome pode mudar. Hoje, quem atende telefone pode não ser o mesmo de mês que vem. Então, coloca ali atendente, não coloca nome, tá? Mas o objetivo é tornar a equipe ali uma só, falando a mesma linguagem, agindo da mesma forma, tá? Terceiro item importante, responsabilidades. Para quem tem aquele protocolo, né? Se é abrangente a quem? Tem protocolos que vão ser para o médico. Tem protocolos que vão ser para a pessoa que atende telefone, que faz aquela recepção inicial do paciente. Tem protocolos que vão ser para a pessoa que faz a parte financeira do consultório. Então, saber, né, de quem é a responsabilidade é muito importante também. Existe algum documento que está relacionado com esse protocolo? Sei lá, de repente alguma norma, de repente alguma resolução, de repente algum livro de registro, alguma coisa que quem está pegando ali para executar, para aprender aquele protocolo, a pessoa precisa consultar algum documento além do protocolo? Tem vezes que sim, aí você vai listar quais documentos são esses, tá? Siglas. A gente começou aqui falando que o POP pode ser chamado de, né, o protocolo pode ser chamado de POP. Se eu chego aqui e já começo POP para lá, POP para cá, nesse momento vocês vão estar assim, caramba, o que é POP? Então, se você pretende usar algumas siglas ao longo do protocolo, você tem que ter uma parte ali para falar que siglas são essas. Então, por exemplo, você pode colocar, você pode falar sobre EPIs. EPI para lá, EPI para cá. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, nesse momento, você tem que colocar o que é a sigla e o que ela significa, né? Outra coisa importante, materiais necessários. Quando você vai aprender uma nova receita. Eu vou aprender a fazer, nossa, uma torta de limão que é maravilhosa. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Quais materiais eu vou usar? Para eu saber se eu tenho esses materiais, né? Então, farinha de trigo, leite condensado, limão e por aí vai. Então, aqui você tem que colocar todos os materiais. Se eu estou falando de um protocolo de esterilização, são muitos materiais. Se eu estou falando de um protocolo de atendimento do paciente de primeira vez, você vai precisar de um banco de mensagens ali para se guiar, você vai precisar de um caderno para poder colocar alguma informação importante, você vai precisar de algumas coisas bem mais simples do que se fosse um protocolo de esterilização. Tem algumas coisas, inclusive, que o protocolo não precisa de material nenhum. E aí tá tudo bem, tá? Descrição minuciosa. Aqui está a cereja do bolo de um protocolo. A descrição minuciosa é você escrever de uma forma bem simples, bem explicada. Você vai ter a sensação que você está falando com uma criança. Mas essa é a ideia. É você explicar aquilo que tem que ser feito da forma mais minuciosa possível para que alguém que nunca fez aquela tarefa, se pegar esse documento e entender ali a sequência, vai conseguir reproduzir. Então, é o momento de você ser muito detalhista, de você ser repetitivo. Você não pode achar que alguma coisa é óbvia demais para, isso é óbvio. Não. Aqui é o momento que o óbvio ele tem que ser escrito, ele tem que ser explicado, inclusive. Então, a gente falou numa aula, né, de rotinas básicas do consultório, né, de rotina eficiente, eu mostrei para vocês um protocolo de dia a dia, né, de rotinas. Tem ali, acender a luz do consultório quando chegar. Putz, claro, mas acender a luz do consultório é óbvio. Ok, mas lembrem-se sempre, esse momento de elaboração de protocolo é o momento da gente falar de detalhes, da gente ser realmente ali bem explicativo, tá? Então, aqui é o momento que depois que fizer, pega a pessoa mais crua do consultório, uma pessoa assim que não sabe nada dessa tarefa e fala, vê se dá para entender o que tem que ser feito. Não tem ninguém para fazer isso. Pega o seu marido, pega a sua esposa e fala com ela, dá uma olhada, vê se você entende qual é o objetivo, qual é o passo a passo, se você se sentiria tranquilo com esse roteiro para executar essa tarefa. Esse que é o objetivo, tá? Aqui vale a pena colocar quem foi o responsável pela elaboração do protocolo, tá? Uma perspectiva ali de revisão. Geralmente, a gente faz, né, uma revisão uma vez por ano. Então, você está aí fazendo em janeiro de 2025. Você vai colocar, então eu pretendo em janeiro de 2026 rever esse protocolo. Pode ser que lá na ocasião, quando eu passe a vista, nossa, tá normal, tá ótimo, a gente não mudou nada. Então, tá ok, não preciso fazer alteração nenhuma, ok?
Caso seja preciso, você pode fazer até antes dessa data prevista, tá bom? E coloca alguma consideração final, alguma recomendação final ali naquele protocolo. Eu gosto muito de colocar nessa recomendação final a orientação seguinte: olha, se apesar de tudo que você viu até aqui, qualquer dúvida pairar, é importante que você converse com o seu supervisor. Leve essa dúvida para o supervisor, porque, gente, o protocolo ele pode ser lapidado com o tempo. Então, no momento inicial, vocês podem escrever de um jeito que ficou claro, óbvio, nossa, tá perfeito. Daqui a um tempo, vocês começam a ver que, caramba, se isso daqui fosse escrito de um jeitinho diferente, podia melhorar, né, a compreensão. Ou então, vamos melhorar isso. Então, vocês podem, de tempos em tempos, estarem melhorando, tá? Uma coisa que eu gosto muito, associar um checklist ao protocolo. Então, o protocolo ele vai ser um documento, se a gente passar por todos esses itens, que vai ter ali 2, 3, 10 páginas, dependendo, né, da tarefa que a gente está considerando. É um material que, para o dia a dia, a gente não vai toda hora olhar para ele. Até pode. Então, qual que é a recomendação? Fez o protocolo, imprime o protocolo e coloca naquelas faixinhas de folha, porque aí você tem o protocolo 1, 2, 3, tudo ali compiladinho. É um material para vocês acessarem, para você, a equipe como um todo, tá sempre olhando. Só que, se a gente quer, de fato, trazer eficiência para o nosso trabalho, concorda comigo que, caramba, checar um documento de 4, 5 páginas todo dia, putz, pode atravancar um pouco a minha rotina. Então, o que a gente faz para contornar esse problema? Associa um checklist. Então, o checklist é o quê? Diante daquela atividade, quais são os itens que eu tenho que dar o check para dizer que foi feito com sucesso? Pá, 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 pronto. Então, você consegue criar um checklist. Ah, é uma atividade diária? Você já faz no papel. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Enfim, se vocês trabalharem sábado, as atividades você consegue imprimir, põe numa pranchetinha e aquilo fica ali sendo seu roteiro diário para você garantir que nada ficou faltando, que tudo foi feito da forma que deveria, que foi planejado. Certo? Dessa forma, então, a gente termina essa aula sobre protocolo. E eu quero bater na tecla da importância do protocolo, tá? Como eu falei desde o início, eu tenho total noção que é a parte chata da coisa, mas é um chato que traz eficiência, que melhora a qualidade dos serviços, que garante, né, que tudo que é preciso está sendo feito com qualidade. Não é só aquela coisa, tô fazendo por fazer, não. Tô fazendo da forma melhor que eu poderia, entregando o meu melhor para o paciente, para a minha equipe. Então, não pule essa aula e fale, isso a Clara falou que é chato e ok. Dê a devida atenção a esse protocolo. Recomendo que você coloque aqui no chat, né, como comentário, quais são os protocolos que nesse primeiro momento você vai se dedicar a fazer. Eu sei, como eu falei, né, que a gente pode fazer 30 protocolos para o consultório. Só que tem alguns que você vai usar pouco. Então, nesse momento inicial, se concentre em fazer os 5 mais comuns. Quais são aqueles 5 que, caramba, se você colocar ordem nisso, 80% do seu tempo vai estar ali garantido. Pô, vamos começar por esses 5. Coloca aqui embaixo quais vão ser os seus 5, tá? E se dedique a fazer eles. Utiliza o nosso material de apoio, utiliza, né, o que a gente vai oferecer aqui de roteiro, de inspiração, edita, adiciona, coloca o seu tempero para você fazer, né, da melhor forma, mas não deixe para depois. É muito comum. Isso a gente tem que trabalhar, né? Para evitar mesmo que quando a gente tem muita coisa para fazer, eu não sei se isso acontece contigo. Você começa o dia com 10 coisas para fazer. Ai, meu Deus, o dia hoje está muito cheio e tal. E tem aquelas coisas que demoram mais, que são mais trabalhosas. Aí, o que, que nós temos a tendência de fazer? Eu quero dar check. Eu quero terminar de fazer o máximo de coisas que eu puder. Então, eu vou responder aquele e-mail que nem tem importância. Eu vou responder aquela mensagem que não tem o menor impacto para o meu resultado. Você começa a fazer as coisas que são mais rápidas só para você ir lá dando checks. E aí sobra, de repente, daquelas 10 coisas, 2. Aquelas mais chatas, mais trabalhosas, só que as mais importantes para melhorar os resultados do teu negócio, do teu consultório, da tua vida. Só que são as 2 coisas que você, por saber que são mais demoradas, mais trabalhosas, deixou por último. E aí, poxa, não deu tempo de fazer. Vou deixar para amanhã então, né? Aí você soma isso na listinha de amanhã. Só que amanhã, a mesma coisa acontece. Você quer zerar a lista, dar o máximo de checks possível. E continua deixando o mais importante para depois, e depois, e depois, enfim. Qual que é a minha recomendação? Não seja a pessoa afoita de querer dar check, de querer fazer o máximo de coisas. Não. Se concentre em começar o seu dia fazendo as coisas mais importantes. O que é mais importante? Nossa, paciência, que isso vai me demandar 4 horas do meu dia. Isso é o importante? Então, deixa eu começar por isso. Eu já vou ser uma pessoa muito eficiente se eu começar por aquilo que vai ter um impacto maior ali para os meus resultados e para as minhas coisas. E o protocolo é isso. Combinado? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Fui! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre organização de agenda. Se você é o profissional responsável por responder os pacientes, recepcionar, né, aquele paciente de primeira vez, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, agendar no prontuário eletrônico e tudo mais, e acha, né, que, caramba, tudo isso é intuitivo, é só atender, responder, oferecer horário, eu estou aqui nessa aula para te mostrar que não, que existem pontos de atenção, que quando a gente olha para eles, a gente consegue criar uma agenda mais organizada. Então, o que eu preciso falar, né, sobre esse assunto com você? A organização de agenda, ela melhora a rotina de toda a equipe. Então, existem recomendações que eu vou trazer aqui hoje
que são pequenos ajustes que você pode fazer, né, no dia a dia que vocês já fazem, para melhorar essa rotina. E você vai ver como, né, que cada uma das coisas podem trazer um impacto positivo no dia a dia de vocês. Algumas coisas podem tumultuar muito uma agenda, algumas coisas podem trazer um conflito para o dia a dia de vocês, tá? Organização de agenda também melhora a experiência do paciente. Então, quanto mais, né, organizado for, vocês vão ver que a gente vai falar muito de pontualidade. A pontualidade, ela não é uma coisa que acontece espontaneamente. A gente precisa planejar a pontualidade. E isso melhora muito a experiência do paciente, tá? E a gente também precisa avaliar se a gente está falando de uma agenda de particular ou uma agenda de convênio. Qual que é a nossa recomendação? Que vocês separem, que vocês façam uma agenda específica para particular e ou procedimento. Então, é possível juntar com o particular procedimentos e uma agenda de convênio. Aqui entram várias discussões. Isso pode ou não pode ser feito? Se o paciente marca uma coisa, tenta dar desperto, marca num dia de particular, mas ele é do convênio. Essas vão ser situações de exceção. A gente cria regras para a gente implementar essas regras, sabendo que vão existir situações que a gente vai precisar olhar de forma ali individual. Como que eu faço nessa situação? Eu abro uma exceção? Eu entro em conflito com o paciente? Entrar em conflito, no geral, é uma orientação que a gente não vai dar para vocês. Eu sou da opinião que vale a pena, tem vezes, né? A gente perder uma batalha ali inicial para a gente ganhar a guerra. Então, eu não acho que a gente tem que sempre, apesar de falar muito sobre organização, sobre venda, não acredito que a gente tenha que levar tudo a ferro e fogo. Acredito sim que essas regras, essas orientações, elas vão ser usadas na maior parte das vezes, porém, em algumas situações a gente vai precisar ter ali um joguinho de cintura para a gente não causar problemas maiores, certo? Então, falando, né, da organização da agenda, a primeira coisa, pontualidade. Gente, foi tempo que o paciente aceitava ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas na sala da recepção esperando um médico. Foi tempo. Hoje em dia, nada justifica isso. Salvo uma exceção ou outra. Por exemplo, pô, Clara, trabalho para uma obstetra. A agenda é uma bagunça, por quê? Faz parto normal, então vira uma confusão. O paciente entrou em trabalho de parto, tem que cancelar a agenda inteira do dia, vira um tumulto, mas isso é exceção. É uma profissional, inclusive, que ela já alinha isso com os pacientes dela. Por quê? Hoje eu posso ser a paciente que estou ali fazendo meu pré-natal e vou ter minha consulta adiada porque alguém entrou em trabalho de parto hoje. Só que daqui a alguns meses pode ser eu nessa situação de estar entrando em trabalho de parto e precisar que a médica cancele a agenda inteira. Então, trazer essa consciência para o paciente é muito importante. Mas, se você não trabalha para uma obstetra, nada justifica uma ausência de pontualidade. Então, a gente acredita que isso, de forma isolada, traz uma experiência muito positiva para o paciente, tá? Então, qual que você, né, é o seu papel nisso? Você vai precisar definir junto com o médico qual que é a tolerância máxima que vocês permitem para o atraso. Então, pode ser que vocês cheguem à conclusão que, vamos lá, Clara, a gente marca consulta de meia hora. Então, não faz o menor sentido o paciente atrasar 20 minutos. Porque se ele atrasa 20, eu vou ter 10 minutos para atender esse paciente, ou então eu vou comprometer todos os outros que estão na fila. Então, a minha tolerância de tempo tem que ser no máximo de 10 minutos. Porque o que eu faço? O paciente chegou 10 minutos atrasado, a consulta dele, ao invés de durar 30 minutos, vai durar 20. E eu que me viro para atender ele em 20 minutos. Ok? Não, Clara, eu tenho 1 hora e 20 de consulta. Então, eu posso ter que o paciente atrase 20 minutos, porque me sobra 1 hora para conversar com ele, é tranquilo. Então, definir a tolerância máxima. Clara, e se passar da tolerância máxima? Não atende o paciente. Claro, com aquelas exceções, né, que a gente falou. Não, é uma senhorinha que veio de uma cidade longe, que, putz, o carro realmente quebrou no caminho. Você vai fazer uma senhorinha voltar? Poxa, não, é uma exceção. Não, foi uma pessoa que, poxa, é jovem, que foi avisada antes, porque aí tá a importância. Avisar antes. Tudo que é combinado não sai caro. Fulano, nossa, sua consulta tá marcada às 9. Eu vou pedir para você chegar às 8h30, porque o doutor, ele é super pontual. E aí você tem a oportunidade de fazer o seu cadastro com calma, tomar um cafezinho, chegar tranquila mesmo, né? Curtir aqui da experiência que a gente oferece no consultório. Então, chega às 8h30. Combinado assim? Pronto. Deu 8h45, o paciente não chegou? Manda uma mensagem. Oi, fulano, você já está a caminho? Estamos te aguardando. Caramba, deu 9 horas que era a hora marcada, você já mandou uma mensagem antes, tá cravado, não chegou? Você manda outra mensagem. Fulano, o doutor já está à sua espera. Deu 9h05, fulano. Lembrando que o nosso período de tolerância é de 10 minutos. Passou esse período, não conseguiríamos lhe atender hoje. Tá tudo orientado, tá tudo explicadinho. Se é uma pessoa que de fato teve um contratempo, um imprevisto, ela vai te avisar lá atrás, na primeira mensagem. Nossa, fulano, olha, realmente foi um caos, hoje a babá faltou, eu tô tendo que levar meu filho, tá uma confusão. Eu vou chegar, mas eu vou chegar 20 minutos depois. Você vai ter a oportunidade de falar com ela, olha, realmente a gente não vai conseguir te atender hoje, porque a gente não vai conseguir te oferecer uma boa experiência. Então vamos fazer o seguinte, já que o dia tá meio caótico, vamos remarcar a sua consulta? Pronto. Então, só que tudo isso começa como? Definindo a tolerância máxima. Tem uma regra? Não, não tem. A regra vai ser o quê? O tempo de duração da sua consulta. Se você atende convênio e a sua consulta é de 20 minutos, cara, você não nem aceita a tolerância.
Você pede para o paciente chegar antes para poder organizar a tua agenda. Porque se você atrasar 5 minutos, você vai ter 15 minutos com o paciente, vira uma confusão. Então, defina a tolerância máxima, tá? Outra coisa fundamental, a equipe precisa dar o exemplo. Não adianta vir com todo esse discurso para o paciente que nós somos pontuais, pede para chegar meia hora antes, manda mensagem 15 minutos antes da hora, o paciente chega e tem que ficar esperando. Foi por terra tudo o que vocês fizeram. Então, o exemplo é a primeira coisa. Eu costumo dizer que nós educamos o nosso paciente. A gente educa o nosso paciente de como são as regras do nosso atendimento. Então, o exemplo da pontualidade, nossa, é o requisito número 1. Porque a paciente entende que, poxa vida, aqui é diferente. Aqui eles honram o meu tempo. Aqui eu posso me programar, que eu vou começar a ser atendida às 9h30. Poxa, tem uma duração de 1 hora, 10h30 eu tô liberada. Então, nós temos que dar o exemplo, tá? Segunda recomendação, definições básicas. Então, vai precisar existir um alinhamento entre toda a equipe do seguinte: início do horário de atendimento, final. Isso pode parecer óbvio demais, só que será que isso foi conversado? Porque se não é conversado, gera um conflito do médico achar que, nossa, tá subentendido que é 4 horas que eu quero que marque o último paciente, para eu sair daqui às 5. O funcionário pode achar que não, eu posso marcar às 5 para ele sair às 6. Aí gera uma confusão. Aí na segunda-feira é um horário, na terça é outro, porque isso é muito comum na nossa vida médica mesmo. A gente não tem ali o horário, né, cravadinho, sempre o mesmo. Tá tudo bem, só que a gente tem que saber quais são os horários. Então, horário de início e fim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Outra coisa importante, qual que é a duração da consulta? O funcionário, né, não tem obrigação de saber. O médico tem que passar isso para ele. Quanto tempo, doutor, você quer que eu deixe de consulta de primeira vez? Tá. Quanto tempo você quer que eu defina, deixe para consulta recorrente, paciente já antigo? Tá. E para retorno, qual a duração? Tá. E os procedimentos que você oferece? Ah, lista os principais procedimentos, tá? Lista ali os 10 principais, os 5 principais. Tá. E esse procedimento, quanto tempo a mais na consulta? Ah, tá. E esse, você tem que saber, você tem que estar munido dessas armas para ter uma agenda organizada. Senão, você vai colocar ao mesmo tempo para uma consulta de primeira vez, para uma consulta recorrente, para um procedimento mais uma consulta. É óbvio que isso vai dar confusão, tá? Retorno. Vocês oferecem retorno? Tá, o retorno tem duração de quanto tempo? Ah, tá. E de quanto tempo é o prazo máximo para o retorno? São 30 dias? São 45 dias? São 15 dias? Como é que o senhor quer fazer, doutor? A cada paciente você vai me sinalizando, a gente cria uma regra e quando fugir a regra, você sinaliza. Como é que vai ser isso? Ah, tá. E horário de almoço? O senhor gosta de tirar quanto tempo de almoço? 40 minutos? 1 hora e 20? Como é que é isso? O senhor vai almoçar no consultório? O senhor vai almoçar fora do consultório? O senhor quer que eu peça alguma coisa uns 20 minutinhos antes do horário para chegar e dar tempo do senhor, quando parar, já tá com a comida pronta para comer? Quer que eu já esquente? Tudo isso tem que ser pensado, gente. Para quê? Para que a agenda flua da forma mais organizada e eficiente possível, tá? Aqui, né, só reforçando, relação dos serviços prestados e a duração prevista para a execução de cada um deles. Se for só o procedimento, se for o procedimento na consulta, muda alguma coisa, você tem, como eu falei, tá munido dessas armas. Caso contrário, você vai ser um profissional que não vai ter autonomia. Para qualquer coisa, você vai ter que perguntar: toque, 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 doutor, o fulano quer marcar isso e isso, quanto tempo que eu deixo? Ou então você não pode perguntar, porque o doutor já está numa consulta, aí você marca da sua cabeça, num dia que está muito atolado, juntou 2 pacientes super falantes juntos, vai atrasar a agenda, conclusão, caos. Então, isso daqui é uma coisa que tem que ser conversada entre vocês, tá? Como eu já havia falado anteriormente, a nossa recomendação é que existam dias exclusivos para atendimentos particulares e procedimentos, tá? Outra coisa que vale a pena já ser conversada com antecedência também, doutor, tem uma previsão de férias? Quando que o doutor pretende tirar férias? Vai tirar férias picadinha? Vai tirar um mês só? Ou não vai tirar férias esse ano? Como é que vai ser? Tem algum congresso que o doutor já sabe o que quer fazer? Algum curso? Porque aí você já consegue fechar a agenda. Claro que vão ter situações imprevistas. Nossa, fulano, olha só, surgiu um congresso que eu já estava super querendo ir, mas surgiu uma passagem aérea barata, putz, eu vou. Então, assim, vamos precisar remarcar os pacientes daqui a 10 dias. É uma situação de exceção. Vocês vivem a regra na maior parte dos dias do ano, para, em algum momento, fugir a regra. E aí, sim, vai ligar para o paciente, pedir desculpa, tá remarcando, que é por um excelente motivo, o doutor tá indo, né, se atualizar para o congresso, né, super importante na área. Aí vocês vão saber vender também, né, essa troca de data como algo positivo e não só como uma notícia ruim. Mas tudo que vocês puderem antecipar, façam, tá? Aí tá aqui, ó. Tem pessoas que gostam de fazer um dia só de primeira vez. Tem pessoas que gostam de intercalar. Primeira vez, retorno, consulta, procedimento. O médico vai precisar dar essa definição. O que que ele prefere? Eu, Clara Morena, no meu dia a dia, eu prefiro misturar tudo. Eu acho que torna meu dia mais leve. Por quê? Um paciente de primeira vez, ele demanda uma atenção maior. Você está, né, descobrindo vários detalhes da história dele, você está sendo ali bem minucioso. Então, é um paciente que te demanda mais. Retorno,
Também um pouco cansativo, porque muitas vezes é aquela consulta mais rápida, para checar só uma coisa ou outra. Então, marcar vários retornos também seguidos, eu acho péssimo. Por quê? Aquela coisa do atraso. Se você marca retorno de 20 em 20 minutos, um paciente atrasa, já virou um caos. Então, se você consegue intercalar uma consulta de primeira vez, que é mais demorada, com um retorno que é mais rápido, com uma consulta antiga, um paciente de procedimento, que é uma coisa mais leve, caramba, para mim, Clara Morena, é a minha preferência. Mas eu sei de colegas que preferem ter um dia só de primeira vez e também amam esse cenário. Por isso que eu falo, é algo que você vai precisar discutir com o teu médico. O que ele prefere? Alternar? Fazer um dia exclusivo? E aí você, conforme a orientação dele, vai implementar isso na agenda, tá? Recomendação 3, já até falei um pouquinho antes. Primeira vez, mais tempo. Para mim, primeira vez é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que aquele paciente vem trazendo de demanda, você não sabe o quanto ele é prolixo, o quanto ele é direto ao ponto. Na minha prática, primeira vez é 1h30. Poxa, Clara, mas se o paciente está indo, no teu caso, que é dermato, né, uma micose na unha do pé, que é uma consulta de 15 minutos. Paciência, eu deixei para ele 1h30. Eu vou ter a oportunidade de perguntar mais coisas. Será que tem outra coisa que você nunca perguntou para um dermato? Tem alguma coisa que você tem dúvida? Nossa, tem vezes que a gente pergunta, assim, tá sendo o máximo ali, minucioso, demora meia hora. Tá ótimo, um beijo, tchau, até a próxima. Você vai ter 1 hora na sua agenda de buraco? Putz, vou. Mas, em compensação, se for um paciente que vem com uma demanda de fazer, né, um procedimento na face, que é da primeira etapa hoje, puxa, 1h30 é um tempo legal. Eu consigo avaliar, fazer um planejamento, passar orçamento e executar a primeira etapa do tratamento. Então, por isso que, primeira vez, para mim, é uma caixinha de surpresa, eu prefiro deixar mais tempo ali a minha recomendação, tá? Faltas. Faltas são problemas, né? Porque geram buracos. A gente compromete o nosso horário, guarda aquele horário para o paciente falta. E aí vira, né, realmente gera uma situação inesperada. Qual é a nossa recomendação hoje nesses casos? Cobrança antecipada. Não precisa ser de 100% do valor, você pode colocar 30%, mas a gente faz essa cobrança e isso diminuiu muito o nosso índice de faltas. E também o índice dos nossos alunos que têm implementado isso. Qual que é a sensação inicial? Você vai ter menos pessoas marcando consulta. Isso é ótimo, porque isso é um filtro. São pessoas que provavelmente são curiosos, que marcariam com você, com outros 3 médicos, e até o dia resolveriam com quem iriam. Bem provável que não iriam com você, e aí você ia ficar com esse buraco. Então, cobra antecipadamente, faz esse filtro. Aí uma dúvida que surge muito, Clara, isso é permitido? Isso é legal? Sim, é. E aí como é que funciona? O paciente falta, pede o dinheiro de volta, como é que vai ser? Lembra que eu falei das regras para a gente trabalhar com as exceções? Nesse caso, qual que é a nossa orientação? Você cobrou antecipado, você filtrou todos aqueles pacientes que eram curiosos, que não marcaram. Quem marcou está realmente comprometido. Mas por algum motivo a paciente que estava comprometida faltou e está ali perturbando, querendo dinheiro de volta. O que você faz? Você vai entrar numa queda de braço com ela? Nossa recomendação é que não. Então, essa cobrança antecipada ajuda muito a reduzir as faltas. Ah, Clara, mas eu quero cobrar, quero reter o dinheiro caso o paciente falte. Isso também é possível, só que você vai precisar fazer um contrato. Eu, sinceramente, acho que isso burocratiza muito, você fazer um contrato para consulta. Então, eu prefiro fazer a cobrança antecipada como critério para marcação, filtra aqueles curiosos iniciais. Quem, por algum motivo, tiver algum problema, você devolve o dinheiro. Eu prefiro devolver o dinheiro do que eu ter que fazer contrato de consulta com todos os pacientes, tornar ainda mais burocrático esse momento inicial, certo? Mas essa é uma recomendação que eu daria assim para todo mundo. Ah, Clara, vocês cobram antecipadamente de todo mundo? Não. No geral, a gente cobra de paciente de primeira vez, que é aquele paciente menos, né, fidelizado. É um paciente que não te conhece ainda. Hoje em dia, com as redes sociais, é um paciente que vem muito curioso. Tem vezes que ele descobre 3 médicos que ele está procurando um serviço, aí ele se empolga, marca com os 3, fala, até a data eu vejo com quem eu me encanto mais. Então, no geral, a gente cobra de paciente de primeira vez. E paciente que tem algum problema. Então, você sabe que é um paciente antigo seu que sempre falta. Uma cobra antecipado. Ah, claro, é um paciente de primeira vez, só que é a irmã de uma paciente VIP minha. Eu vou cobrar? Não, pô, é uma paciente que vem indicada. É outra abordagem. Então, de quem cobrar antecipadamente? Paciente de primeira vez que vem da internet. Paciente de primeira vez que vem indicada por alguém, que tem lastro, você não é obrigado a cobrar, porque geralmente é um paciente que já está ali muito mais envolvido com essa consulta, tá? Quinta recomendação, representante comercial. A gente sabe da importância de receber os representantes, para a gente estar ali atualizado dos lançamentos, para a gente receber as amostras, só que também é necessário uma organização. Caso contrário, a gente fica ali numa situação complicada. Por quê? Tem um representante, tem um paciente que está na hora dele, o representante tem que bater meta, o paciente a gente tem que honrar a pontualidade. Qual que é a nossa recomendação? A nossa recomendação é que você honre o horário do paciente. Então, os representantes também têm uma organização das suas agendas. Então, é interessante você procurar saber quais são os horários que ele tem disponível. Ah, não, nesse bairro aqui eu venho às segundas-feiras de manhã. Pô, mas é segunda de manhã, no início da manhã, no meio da manhã ou no final da manhã? Ou então, olha, para o doutor conseguir te atender, vem no final da manhã. E aí você consegue, de repente, agrupar num horário, 2 na semana ali, 15 minutinhos, os representantes.
de forma que você também respeite o trabalho desse profissional que é um parceirão e você consiga não sobrecarregar a agenda e não atrasar os pacientes. Bom, a próxima orientação nossa é prioridade. Poxa, eu tô com a agenda super justa, a doutora vai tirar férias, quem eu vou priorizar? Sempre paciente antigo. Paciente antigo é o nosso, assim, ouro, tá? É o paciente que já te escolheu, que já está satisfeito com o teu trabalho, que muitas vezes propaga o teu nome para os amigos, para a família, então sempre paciente antigo, tá? Sempre, né, dentro dos pacientes antigos, a gente sabe que tem aqueles que são mais assíduos, aqueles que respeitam mais e valorizam mais o nosso trabalho. Então sempre a gente tem que olhar para esse lado, tá? Eu sei que tem muita gente preocupada com o paciente de primeira vez, só que não é o paciente de primeira vez o paciente mais importante para a gente. Tá? Ele é importante porque ele oxigena a nossa agenda, mas o paciente antigo, se a gente for colocar uma prioridade, ele ainda é mais importante, tá? Bom, outra recomendação, lista de espera. Sempre, né? Eu sei que isso é um desejo, todo mundo quer ter lista de espera, né? Ai, Clara, eu quero estar com uma agenda bem cheia, assim, cheia para o que eu quero de horário, ao ponto de eu ter lista de espera. Isso não é a realidade de todo mundo, mas é algo que a gente vai trabalhar para que seja, né? Então, qual que é a ideia? Quando você marcar um paciente para daqui a 3 semanas, você já pergunta para ele: oi, dona Joana, se houver desistência antes disso, você gostaria que a gente tentasse te antecipar? Ah, não, porque a gente faz confirmação 48 horas antes. Então, eventualmente, pode ter um paciente que precisa trocar o horário e tal. Então, eu gostaria de saber se você quer, né, ser sinalizada. E aí você vai construindo. É como se fosse um quebra-cabeça. Porque a agenda é um pouco isso. Você marca, você não tem garantia que aqueles pacientes vão confirmar 48 horas antes. Aí, se não confirmam, você fica com um buraco. Então, é legal que você já tenha pacientes lá da frente que tenham interesse em ser puxados. Aí você vai tentando ocupar aqueles espaços para tornar realmente o tempo de vocês o mais produtivo possível. Tá? Então, trabalhe com confirmação de consulta. A gente recomenda que isso seja feito 48 horas antes. A gente vai falar mais sobre isso na parte, né, de relacionamento com o paciente, de jornada de paciente, mas nesse momento inicial já é interessante que você faça, né, essa confirmação. Nós gostamos de fazer 48 horas antes de manhã, para você ter tempo do paciente responder, ter tempo de colocar alguém no lugar, tá bom? E aí você vai construindo essa lista de espera para realmente ter esse jogo de cintura, de trazer um paciente para antes, se assim for possível, tá? Buracos. Inevitavelmente eles vão acontecer. Imprevistos acontecem, não somos máquinas, as pessoas passam mal, seus filhos passam mal, seus pais passam mal, carro fura o pneu, uma reunião de urgência acontece no trabalho, então vão existir buracos, mesmo seguindo todas as recomendações, tá? Como que vocês, né, vão lidar com isso? Tornando o tempo produtivo. Então já tem uma listinha de coisas para você solicitar ao médico, orientar ali, poxa, o paciente não vai poder, doutor, olha só, fulano não vai poder, mas lembra que a gente estava com uma pendência assim, assim, assado? Vamos tirar esse tempinho pra gente resolver isso? Doutor, você quer que eu filme alguma coisa de conteúdo pra gente jogar nas redes sociais? Você tá precisando de alguma coisa? Quer sentar pra gente conversar alguma coisa? Claro que o médico pode falar assim, olha, não, esse buraco eu vou tirar pra, nossa, tirar um cochilo, porque minha noite foi caótica, eu dei um plantão, eu fiz um parto, meu filho acordou de madrugada, ou então, putz, eu vou tirar esses minutos pra eu, sei lá, ler algum artigo que eu estou querendo ler, tá tudo bem. Mas você pode ter a proatividade de já sugerir alguma coisa para esse tempo, tá? Outra coisa, fidelização. O que a gente recomenda? Todo paciente que terminou uma consulta, que ele tenha a próxima consulta e ou, né, o próximo procedimento agendado. É muito comum o paciente sair correndo do consultório e falar, depois eu marco, depois eu vejo, tá? Tchau, tchau, tchau. Você deve tentar contornar isso. Então, fulano, você já não quer deixar marcado, aí a gente tem argumentos e tal, que a gente vai ver até na aula, né, de banco de mensagens para contornar isso. Mas sempre trazer importância para o paciente. Olha, a agenda do doutor está cada vez mais movimentada, então a gente não quer de forma alguma não atender a tua necessidade. Então vamos deixar já marcado? O médico pode, inclusive, falar com você, ó, fulano, a consulta do Beltrano é para daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, e você alinha com ele, olha, então eu vou te mandar pelo zap já, com base no que o doutor falou. É bom deixar toda a ponta ligada, nunca deixar um paciente solto. Por quê? O tempo passa rápido demais, o paciente prioriza outras coisas, então sempre que possível, deixar as próximas consultas, próximos procedimentos já agendados. Combinado? E dessa forma, a gente termina de falar desse assunto tão importante que é organização de agenda. Eu tenho certeza que você pode hoje ter uma agenda organizada ou caótica, mas mesmo que já tenha uma organização básica, uma coisa ou outra que você insira, que você ajuste, pode melhorar muito a realidade de vocês. Então, faça essa análise. De repente, vocês já fazem, né, aquela coisa que eu falei de alternar consulta, procedimento, nananana. Conversa com o médico, olha, fulano, é assim que a gente vem fazendo, tá bom como tá? O doutor gostaria que a gente mudasse? Na aula que eu ouvi da Clara, né, do secretariado, ela falou que existe essa possibilidade de colocar um dia só de consulta. Ó, ela disse que não gosta muito disso pra ela, não, mas que tem colegas que usam que se beneficiam. O senhor quer tentar? Ou então tá bom como tá? Troca. Muitas das coisas que vocês estiverem vendo aqui na aula comigo são, né, direcionadas para você, secretário, para você, secretária.
Mas é claro que muitas delas vão precisar do aval do seu médico, que é o líder aí, né, do ambiente que você trabalha. Então, repassa isso para ele. Olha, fulano, a doutora falou isso, a doutora Clara, você acha que vale? Ou para a gente não teria uma aplicabilidade boa? E aí vocês vão melhorando em conjunto, em equipe, o dia a dia de vocês. Combinado? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Fui! Essa é uma aula rapidinha, leve, mas também importantíssima. Quando a gente fala de um consultório, da pessoa que está ali, né, fazendo o papel de secretária, a gente parte do princípio que vocês são pessoas organizadas, ou então deveriam ser, né? A gente tem que falar de controle de documentos. O consultório, a gente tem uma série de documentos que a gente tem que ter ali uma organização mínima para as coisas funcionarem bem. Então, como eu disse, eu imagino que todos vocês são organizados. Quem não é, tem que desenvolver, você tem que ser metódico, você tem que ser a pessoa extremamente organizada. Sabe quando fala assim, nossa, fulano parece que tem toque? Eu acredito que a secretária ela tem que ter toque de organização. Organização da agenda, organização dos documentos, organização de tudo. Por quê? Os médicos, no geral, são mais avoados. Ainda que alguns, né, sejam bem organizados, a nossa rotina, ela tem vezes que atropela um pouco, né? Eu costumo dizer que a gente tem que escolher as nossas guerras. Se você aí falando pro médico, né? Se o médico é a pessoa que ele tem que estar frente a frente com o paciente, não sei quantas horas, ou ele está no centro cirúrgico preso ali num procedimento. Caramba, ele pode até querer e ser muito organizado, ele só não consegue ser e implementar muitas das coisas que ele gostaria. Por quê? Falta tempo. Falta, né, tipo, realmente ali condição para aquilo. Você, como secretária, tem que ser essa pessoa mais cri-cri possível, porque aí você vai colocar ordem em muita coisa importante, tá? Eu recomendo que exista uma organização física e online. Então, a física, numa pastinha sanfonada, é legal ter os documentos ali, né, na mão, se você precisar. Eu gosto de pensar numa organização online também. Então, poxa, escanear. Hoje em dia, escanear e bater foto. Tem vezes que o scanner você consegue no aplicativo do celular. Ou então, escaneia no computador do consultório mesmo, coloca numa nuvem. Aí pode ser um Dropbox, pode ser um OneDrive, pode ser qualquer nuvem aí que vocês trabalhem. Pode ser gratuita, pode ser paga, porque de repente vocês têm um volume de documento maior do que o que comporta uma nuvem gratuita. Agora, não dá para não fazer. Hoje em dia, claro, eu vou ter só o físico. Pô, você não está na melhor situação de controle de documento. Por quê? Vocês podem precisar checar um documento sem estar no consultório. A parte física pode se perder, pode apagar com o tempo. Pô, tá na nuvem, tá garantido. Ah, então vou ter só na nuvem. Poxa, de repente você precisa ali, não tá com sinal, sei lá, alguma situação que você não consegue acessar a nuvem. Você tem ali o documento. Então eu gosto dessa redundância, tá? O que você vai precisar controlar? Recibo que você tenha emitido, nota fiscal de compras feitas, contas a vencer, contas vencidas com os comprovantes de pagamento, pedidos de autorização que já tenham sido respondidos, pedidos de autorização que estão em abertos, pedidos de liberação de cirurgia. É tanta coisa, depende muito, né, do que você presta de serviços. Existem diversos documentos que você vai precisar trabalhar e organizar. Então, se isso hoje não tem um método, né, se você não faz isso com uma certa ordem, implemente isso, tá? É algo que também, né, dá um trabalhinho no início, porque colocar a ordem para trás dá trabalho, mas uma vez que tenha decidido, o que você pode fazer? Claro, não organizo nada, coisa bem soneada, tá? Começa a fazer de agora em diante. Então, a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. A gente vai ter o físico online, tudo isso organizadinho. Fala com o doutor, olha, eu preciso comprar umas 5 páginas sanfonadas, porque eu quero organizar umas coisas aqui, um material, nanana. Ok, faz daqui para frente. E aí você pode ir, paralelamente a isso, olhando para trás. Então, ó, esse mês eu vou fazer os 3 últimos meses. Aí no próximo mês eu vou fazer os outros 3 meses. E aí você vai fazendo daqui para frente, garantindo que o marco zero para frente está tudo certinho, e você vagarosamente vai fazendo para trás quando fizer sentido. Tá? De repente tem coisas que, ficou para trás, ficou. Não vamos também ser muito, né? Não vou ter preciosismo demais, porque senão também eu vou gastar tempo e não vou ter isso, né? Não vai voltar com maior eficiência, não vai ter benefício nenhum, então deixa para trás, esquece isso, tá? Agora, se você não tem essa organização, eu recomendo fortemente que você insira isso. Tem coisas que a secretária, né, tem uma visão diferente do médico. Vocês, né, têm uma noção de organização, muitas vezes, muito maior. Ah, mas o doutor nunca pediu para fazer isso. Tudo bem, de repente ele nem sabe que isso pode ser feito dessa forma. De repente ele nem, como eu falei, ele está em outra guerra. A guerra dele está em outro, a cabeça dele está em outro lugar. Exatamente para isso que existe uma equipe, para cada um estar na cabeça com foco numa coisa. Proponha coisas diferentes. Quando a gente fala de comportamento, né, a gente já falou sobre isso, é muito legal ter aquele funcionário proativo. É bom ter o funcionário, assim, existem vários, né, perfis de funcionários. Tem aquele funcionário que faz tudo o que pede. Pô, é ótimo, né? Ter alguém que faz o que a gente pede. Tem aquele funcionário que não faz nem o que a gente pede. Isso é péssimo. Agora, o melhor é aquele que, além de fazer o que a gente pede, faz além. Vem com ideias novas, traz sugestões de melhorias. Isso é muito bacana. Eu sempre defendo, né, que nós somos profissionais, todos nós somos pessoas substituíveis. Eu acho que o único cargo que a gente não é substituível
é no cargo de maternidade e paternidade. Ainda mais agora que eu sou mãe, eu vejo isso claramente. Eu acho que é o único cargo que a gente não tem substituto. Todos os outros, nós somos substituíveis. Você pode ser o melhor médico da cidade. Cara, pode vir alguém com uma capacitação técnica tão boa quanto, mais empático que você, e nossa, em um piscar de olhos você é esquecido. Você pode ser uma secretária maravilhosa, que tem anos ali de dedicação, mas ficou ali na monotonia. Você pode ser substituída. Então, eu acredito realmente que a gente é substituível. Mas a gente pode ser alguém que deixou um legado, que deixou uma história bonita, que deixou realmente um lastro, né, de amor pelo trabalho, de dedicação, né, que a gente fez com carinho tudo que a gente se propôs. E a dedicação, o amor, o carinho pelo nosso trabalho passa muito por isso, né, da gente fazer mais do que a gente foi solicitado, que a gente possa fazer além. O que eu posso fazer mais e melhor? Tá? Então, seja essa pessoa, não só na parte de organização de documento, mas em todos os aspectos aí do consultório que você tem a possibilidade de ser melhor. Combinado? No mais é isso, um beijo. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa parte, coloca aqui nos comentários. No próximo bloco, né, a gente vai falar ali sobre a parte financeira, então é uma parte bem importante também. Qualquer dúvida que tenha ficado nessa parte organizacional, de rotina, alguma aula que você tenha sentido falta, alguma coisa que na tua, né, particularidade, é diferente, você coloca aqui nos comentários. Combinado? Até a próxima. Fui!